estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2026. Pense grande. Diga, eu já estou pensando, em nome de Jesus. Já estou aqui agradecendo. Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Obrigada, Deus. Quando nós lemos Isaías 54, nós estamos falando daquela parada, daquele ponto de refrigério que o Senhor deixou para todos nós. Imagina uma nação destruída, exilada, envergonhada, que não conseguia ter perspectiva de futuro. Uma Judá exilada, envergonhada, decepcionada, frustrada com seus resultados. Uma Judá escravizada. E aí chega essa brisa suave, esse vento do Espírito, essa força que Isaías 54 significa para todo aquele que acredita em Deus, acredita na palavra, acredita na bondade do Senhor. Ela chega trazendo esperança. De repente o Senhor vem e fala com aquela nação que não via futuro. E ele já chega dizendo, canta, ó estéreo. Canta. Você que nunca teve filhos. Você que perdeu força ao longo da vida. Canta, ó estéreo. Porque mais serão os filhos da abandonada, da estéril. Porque essa mulher que fala, que é Israel, fala de Judá, ela representa a Judá que Deus tratou e que era muito fértil, mas se tornou infértil, improdutiva. E por um tempo, Deus teve que deixar Judá. E ele compara como uma mulher que foi abandonada, mas que depois esse marido vai e a busca de volta. E aí ele chega com várias falas fortes. Ele já chega dizendo, canta. Porque eu vou mudar, a esterilidade não vai prosperar na sua vida. Ele chega dizendo, ó, você vai tomar vantagem sobre outras nações. Hoje parece que não, mas vai. Hoje você olha, parece que a esterilidade vai resistir, vai continuar prosperando. Ela não vai. Ela não vai. Então eu quero anunciar no mundo espiritual que a esterilidade não prosperará em 2026. Eu quero dizer para 2026 e para todos que estão ouvindo, que ainda que você não esteja vendo, existe uma promessa, onde primeiro você canta e o justo viverá pela fé. E se você decidiu realmente viver pela fé e sem fé é impossível agradar a Deus, você começa a cantar sem ver. Você começa a cantar suas vitórias, cantar seus milagres, cantar as mudanças, cantar as reconstruções, cantar as restaurações, cantar a abundância, cantar o progresso. Você começa a cantar, mas eu não estou vendo, não tem perspectiva. Tem. É tempo de cantar. Mas eu não estou vendo nada, aí que está o segredo. Felizes os que não viram, mas creram. Aí está o segredo.
Você crer sem ver absolutamente nada. Às vezes seus olhos estão mostrando para você a esterilidade. É só o que os seus olhos naturais estão mostrando, mas não os olhos espirituais. E você sabe que as pessoas tendem a tirar conclusões rápido demais. Esse é o grande problema de muita gente. Porque não aconteceu outro dia, eu já tiro conclusões e eu já defino a minha vida. Vou te contar uma coisa. Se eu tivesse definido a minha vida pelas impossibilidades e pelas coisas que eu estava vendo, eu teria parado há mais de 30 anos. Aliás, não teriam 30 anos, porque eu nem teria começado. Porque impossibilidades você vai encontrar o tempo todo. E muitas vezes o que Deus manda você fazer... Por exemplo, quando eu estava no hospital com o braço amputado, aquilo era a tragédia. E de repente Deus estava me mandando tomar decisões naquele hospital que eu nem entendia. Eu não entendia. Para mim era uma coisa ainda muito estreita, sabe? Porque você vai ter que alargar e você vai ter que entender uma coisa também. Deus não pode operar em corações estreitos. Deus não pode operar numa vida estreita. Não é por acaso que Ele vai mandar ampliar. E o problema de muita gente é que ele estreita a vida dele com base nos problemas. Ele vai estreitando, ele não vê e ele estreita. Ele não vê e ele estreita. Ele não vê, eu não estou vendo, ele está estreitando. Quanto menos vê, mais ele estreita, porque ele se move pelas circunstâncias. Mas o justo não se move pelas circunstâncias. O justo se move pela fé. Então ele vai alargando, ele vai preparando o terreno, ele vai preparando a vida dele para, dando condições, aquilo que cabe a ele. Porque Deus não vai fazer se eu não fizer a minha parte. Então eu vou me alinhando, eu vou fazendo o que Ele me manda. Cante, mulher estéril, que nunca teve filho, enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Isso é impossível. Mas o Senhor mandou cantar. A mulher era estéril e nem tinha marido, era abandonada. Aí você olha e pensa assim, como que vai ser um negócio desse? Não tem marido, é estéril. E Deus está dizendo, canta. Não, você não está vendo nada, cante. Cante. Você não vai pegar o espírito do lugar. Você não vai pegar o espírito da situação, porque a circunstância, ela carrega um espírito. Ela carrega um espírito que cria uma atmosfera. E aí você vai ter que decidir se aquela atmosfera vai consumir você ou você vai mudá-la. Porque tudo começa com a mudança da atmosfera. A palavra de Isaías 54, ela fala claramente, você tem que mudar a atmosfera. Você tem que mudar o espírito. Você tem que mudar o ambiente, você tem que mudar o seu olhar. Você precisa mudar. Você não pode, de forma alguma, continuar envolvido com aquilo que você está vendo. Porque se você se envolver com o que você está vendo, aquilo pode gerar algo dentro de você que você vai gerando uma atmosfera. E aquilo vai achatando você. E de repente você já está virando uma moeda. Você está achatado. Você está sem forças, você está sem alegria, você está sem esperança e você só pensa numa coisa, desistir. Agora, desistir a gente já sabe que não é uma opção na vida de um cristão de verdade. Porque ele vai para onde? Ele vai fazer o quê? Se ele não aceitar o chamado e cumprir o propósito dele, ele vai perder a vida dele, vai perder o destino dele. E ele vai viver uma vida muito
estreitinha, sem sentido, e o Senhor não aceita isso. Então ele vem e diz assim, ó, limpe o terreno das suas tendas. Mas ela ainda é estéril, então você começa a cantar. Você começa a tomar decisões em meio à aparente esterilidade. Mas não está tudo estéril, então ele está dizendo para cantar que a esterilidade não vai prosperar. Então ele vem e diz assim, ó, toma todas as decisões que você tem que tomar agora, enquanto você ainda não gera filhos, enquanto você ainda está com circunstâncias, as suas circunstâncias estão aquém do que você deseja. Você vai tomando as decisões. Então limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas. Eu limpo o terreno. Eu amplio as tendas, eu amplio a tenda do meu coração. Eu amplio a tenda da oração, a tenda do jejum, a tenda do conhecimento da palavra. Eu vou ampliando as minhas tendas. Eu vou crescendo de todas as maneiras que a palavra de Deus está me orientando. Então, ó, amplie suas tendas, pense grande. Agora, pensar grande em relação a Deus é um negócio que vira até piada, né? Porque Deus, o seu entendimento não se pode medir. Só que quanto mais você anda com Deus, mais a sua mente amplia. É onde você não consegue mais ver a vida da mesma maneira. Aquelas dificuldades, aquela coisa, sabe, regrada, pequena, amarrada, você não vê mais assim. Você começa a acreditar naquilo que é impossível. Pensa grande é você acreditar que é possível quando tudo é impossível. É você não aceitar ter um coração estreito, ter uma alma estreita, sucumbir ao lugar, às circunstâncias, ao que você está vendo. Pense grande, estique as cordas. Você começa a esticar, porque você descobre que tem muita coisa bamba na sua vida. Começando pela vida espiritual. Sabia que a maioria está com a vida espiritual bem bamba? Está cumprindo com um protocolo só. Vive uma vida que nem ele cumpre com os protocolos e isso começa a endurecer ele cada vez mais, porque quando você só cumpre com protocolos e não tem vida no espírito, as coisas começam a perder o sentido. Você chega num ponto, pode chegar até de não acreditar mais. Por quê? Porque está tudo muito estreitinho. Você se torna muito natural. É tudo muito natural, é natural. E você começa a lidar com a vida só de forma natural, e tudo é natural. Sabe? E aí você já não vê mais os milagres, porque você nem acredita. Você não acredita mais que pode acontecer com você. E vai. E vai vivendo essa vida. E sabe o que é pior? É que as pessoas se acostumam com o que é ruim. As pessoas se acostumam com uma vida espiritual decadente. Elas se acostumam em não perceber mais a presença de Deus. Sansão, ele não percebeu quando o Espírito Santo o havia deixado. Você já parou para pensar que coisa mais triste é você não ter mais vida no Espírito e você nem perceber se o Espírito Santo está lá, não está mais, você está sendo guiado por ele ou pelo seu próprio coração. Você já não sabe de mais nada. Porque você não percebe mais, você não tem mais sensibilidade do Espírito.
Você não sabe mais que a sua canção não passa o céu, que a sua oração, desculpa, não chega no céu, não passa o telhado, que o seu estilo de vida não move mais o céu. Você vai acostumando, e sabe o que é pior? Você começa a conviver com isso, inclusive com pessoas que estão convivendo muito bem com isso. Estão mal, mas estão bem, sabe? Estão bem. Eu estou mal, mas eu tenho que seguir e vai atropelando tudo. Então, estou mal, mas estou bem, é o que eu conheço e vou vivendo essa vida. Eu não quero essa vida. Eu quero uma vida incendiada, eu quero uma vida que vale a pena, eu vou rasgar o céu, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ele vai ter que me ouvir, ele vai ter que chegar até mim. Ele não tem, quando você invoca a Deus, ele não tem saída a não ser te responder. Quando você invoca com o coração sincero, não tem saída. Mas nós nos acostumamos, inclusive, a chegar até um ponto e não romper aquela barreira. Eu vou até um ponto com Deus. E talvez como eu já encontrei pessoas que já não sabiam mais onde é que elas estavam na vida. Quem elas eram, se tem chamado, não tem chamado, que vida é essa? Elas só estavam sobrevivendo, sabe? Vivendo uma vida comum e se apresentando como cristãs. Agora, não tem como você ser um cristão e ter uma vida comum. Se a sua vida é comum, você tem que questionar o seu cristianismo. Porque eu não encontro, leia a Bíblia e você vai ver que não tem vida comum. Tem uma vida que se diferencia. É uma vida no espírito, uma vida que sacode com você. É uma vida que te empurra, é uma vida que tem propósito, é uma vida que tem direção, que tem visão. Que tem vida abundante. Mas as pessoas podem se acostumar. As pessoas se acostumam com uma vida morna. Elas se acostumam em levantar atropelando tudo. E não se lembrar de Deus, não se lembrar mais da sua Bíblia. Elas se acostumam em chegar num culto e cantar uma música, ou nem cantar, e nem saber o que está acontecendo ali. Mas isso serve para todo mundo, porque você pode se acostumar a tocar, você pode se acostumar a cantar e não perceber que o seu louvor não está falando nada mais. Você pode se acostumar a trazer, eu também tenho que tomar cuidado, porque eu posso me acostumar em trazer uma mensagem que não está falando, não está mexendo comigo, como é que vai mexer com alguém? Eu não quero ser assim, eu não quero essa vida. Eu me recuso a viver essa vida. Uma vida mecânica, estreita, acomodada, porque, o que eu posso fazer? Romper? Mas de que maneira? Eu vou clamar até ele me ouvir, ele não vai ter saída, ele vai ter que me ouvir. Eu vou mostrar para ele que ele tem que chegar, que não tem saída. Vai ter que acontecer. Eu não vou ficar aqui, eu não posso ser um Saul que vai invocar a Deus, Deus não responde, ele procura a feiticeira. Não é o que muita gente faz? Ele procura a Deus, Deus não responde, ele procura um meio natural, ele vai em busca de alguma coisa para resolver o problema dele. É o que muita gente faz. Algumas pessoas vão vivendo igual Saul. Ai, que coisa triste. Eu busco a Deus, ele não me responde. Eu vou buscar alguma coisa. No caso dele, ele vai buscar uma feiticeira. Cada um hoje busca alguma coisa para preencher aquilo lá ou para buscar uma resposta. Eu vou buscar resposta no homem, eu vou buscar resposta em alguma coisa.
Mas eu preciso de resposta, ainda que seja fora de Deus. Ainda que seja fora de Deus. Eu vou buscar. Às vezes a pessoa vive lá, igual Salomão, ele está numa insatisfação danada, dizendo é tudo um grande vazio, uma grande inutilidade, é correr atrás do vento. E aí, o que ele faz para tentar preencher? Ele vai se enchendo de coisas. Não é o que muita gente tem feito? Se enchendo de coisas. Se eu comprar isso, se eu fizer isso e viajar isso aqui, se eu for para lá, se eu assistir mais isso aqui, se eu ganhar mais isso aqui. E ele vai vivendo essa vida. Enchendo a vida dele de mais alguma coisa. E ele não está bem. Eu vou comer mais alguma coisa, eu vou entreter. Ultimamente é isso, é entreter, seja no celular, seja onde for. Eu vou botar mais alguma coisa na minha vida. E ele não para resolver o problema dele, que é espiritual. O problema é espiritual. E você só resolve de forma espiritual, indo para Deus. Pense grande, estique as cordas, firme as estacas. Firme as estacas do seu coração. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Vai crescer. Você vai ver em 2026 crescimento. Um crescimento explosivo, um crescimento inédito. Na vida de pessoas que estão se rendendo, na sua vida, se você crer. Se você estiver acreditando nisso aqui. Você vai ver crescimento, crescimento, crescimento. Hoje parece que não, mas vai. Nós vamos ver na Bíblia momentos em que os inimigos zombaram do resultado que estavam tendo. Eles iam zombando, porque parecia que não ia acontecer. Mas quando você acredita no Deus Todo-Poderoso, e você só tem que resistir, aqui está o problema, resistir, perseverar, resistir contra o que os teus olhos estão vendo, resistir em meio à dificuldade, resistir. E quando você resiste, você vai vendo aquilo romper, você vai rompendo. Você vai rompendo com uma barreira, você vai rompendo. E você vai vendo o seu crescimento, mas esse crescimento, observa a palavra, ele acontece primeiro dentro. É quando essa mulher começa a cantar, ela começa a romper, e ela começa a tomar decisões em função da promessa. Ela começa a tomar decisões porque ela sabe que ela vai dar à luz a promessa. O parto dela vai ser da promessa. Ela sabe disso, que Deus fez a ela uma promessa. Você vai tomar posse das nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Aqui ele está prometendo um protagonismo, notoriedade, um crescimento onde Israel voltaria a dominar e a ser um exemplo de crescimento, um exemplo do que Deus pode fazer. Você já parou para pensar que Deus quer usar você para ser um exemplo do que Ele pode fazer? Ele quer usar você para ser um exemplo do que Ele pode fazer. Quando eu penso nisso o tempo todo, eu viro. Quantas vezes eu levanto as minhas mãos para o céu num dia e falo para Deus, eu sou essa pessoa. Eu falo para Ele o tempo todo, será que você pode dizer isso para Deus? Eu sou essa pessoa, Senhor, usa-me, seja comigo.
O Senhor quer mostrar o que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa? Eu estou à disposição. Vem com poder na minha vida. Se manifesta aqui. A barreira que eu tenho que romper é da fé. A barreira que eu tenho que romper é essa, é da fé. É voltar a acreditar naquilo que é impossível. Eu tenho que voltar a acreditar. E tem gente aqui que precisa voltar a acreditar, tem gente aqui na transmissão que precisa voltar a acreditar, porque você pega uma palavra como essa, eu não quero que você pegue na emoção, no movimento, eu quero que você deixe isso romper com muita força, que você tome uma consciência viva do que Deus está falando, e você tome decisões na sua vida. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso aqui, Senhor. Senhor, eu acredito nisso aqui. Eu gosto muito dessa escritura, porque, olha, já começa aqui, ó, dizendo, ó, não tenha medo. Gente, uma escritura que você lê do 1 ao 17, o 1 começa mandando cantar. O último fundamenta, olha que coisa forte. Você começa cantando e está fundamentado no nenhuma ferramenta preparada contra você prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Você sabe o que é uma palavra que do começo ao fim fala de restauração, de recomeço? Isaías 54 é uma escritura de recomeços. É o Senhor dizendo aqui, você está tendo a oportunidade de ajudar ferida, decepcionada, de recomeçar. É hora de você recomeçar. Mas recomeçar comigo do jeito certo, cantando, adorando, tomando decisões com base na promessa. Tomando decisões com base na promessa. Então não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe em agir. Você não vai passar vergonha. Porque às vezes parece que nós vamos passar vergonha. Parece que aquilo vai decepcionar. E você sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que perdem a oportunidade de fazer parte de algo grande porque elas não acreditam. Elas definem tudo pelo início. Aí mais tarde, elas vão querer fazer parte daquilo, mas vai ter tanta gente lá na frente que já ocupou o seu lugar. E elas, quando tiveram a oportunidade, elas jogaram fora. Isso acontece muito, eu vejo isso muito acontecer. Gente que às vezes brinca o ano inteiro, trata Deus de qualquer jeito, enquanto eu estou vendo outras lá, ó, lutando, guerreando, e se doando, e sendo radicais nas suas doações de vida, recursos, tudo. Eu vejo gente, eu me lembro quando eu comecei na Celso. Meu Deus do céu, que luta, quando Deus me mandou para São Paulo. Que luta que foi aquilo lá. Era tanta oposição, um incômodo. E gente que podia ter agarrado e apoiado. Agora, quando eu venci ali em São Paulo, você não acredita o que havia de gente que aparecia e dizia assim, eu comecei com a bispa, eu estava lá, eu fui na inauguração, eu ajudei. Algumas a gente nem sabia quem era. E aparecia tanta gente que tinha começado, que tinha feito, mas nós sabíamos quem é que estava lá. Quem é que estava lá na dificuldade. Nós sabíamos. E foi incrível, porque eu me lembro as pessoas que, eu não vou citar nomes, mas elas estão firmes na igreja e num patamar alto. Pessoas que contribuíram,
que ajudaram a financiar, que apoiaram, que tiveram do lado quando a oposição era grande demais. É impressionante como Deus recompensa. Então, o grande problema de muita gente é definir a vida por um momento. É ela acreditar no que os olhos dela estão... E às vezes é o teste da vida, sabia? Eu vivo os meus testes, cada um vive os seus testes. Você olhar para algo e acreditar que aquilo não vai sair do lugar, que a sua vida não vai sair do lugar, que aquele projeto não vai sair do lugar. Às vezes quem está de fora está olhando para a tua vida e está dizendo a mesma coisa. Às vezes um parente está ali dizendo, não, ela não vai vingar, não vai sair do lugar. Porque está olhando para você com base naquele momento e medindo a sua vida pelo momento. Tanto quem está de fora pode fazer isso, como você pode fazer isso com a sua vida. Por isso que você precisa estar firmado na palavra e a opinião que vem de fora não pode ter peso sobre você. Você tem que saber de verdade no que você acredita. Porque quando você sabe no que você acredita, você firma os seus pés, você firma as suas estacas. Aí não tem conversa. O amor de Deus é teimoso. O amor de Deus é um negócio impressionante. Aqui você vê um amor teimoso. Ele tratou com Israel. Mas ele vem e diz assim, eu estou te pegando de volta. E é a hora de restauração. Pode começar a cantar. Só que o amor dele por nós não muda. Mas o nosso comportamento em relação ao que ele falou é definidor para a nossa vida. Porque ele me faz a promessa. E agora o que eu vou fazer com ela? O que eu vou fazer com a promessa? Eu vou pegá-la e vou vivê-la antes mesmo de tocar? Ou eu vou me envolver com as dificuldades e me abater e me entregar? O que eu vou fazer? Vou crer. Eu vou cantar. Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh. E tudo é possível àquele que crê. Não vi ninguém animado assim, hein? Eu vou cantar antes de ver. O impossível Deus irá fazer. Seu nome é Jeová Jireh. E tudo é possível àquele que crê. Muito bem. Eu não canto sempre, porque eu gosto de dar lugar para as pessoas, entendeu? A gente dá oportunidade para as pessoas. Então, eu dou oportunidade para a Tamires. Então, eu nem gosto de dar o meu melhor aqui, porque vai que vocês gostam muito, aí vocês não aceitam ela mais. Então, olha aqui, ó, não tenha medo. Você não será decepcionada. O que ele disse? O que ele disse? Não tenha medo. Você não será decepcionada. O que o Senhor disse? Você não será decepcionada. De novo, o que o Senhor disse? Não se acanhe. Pode agir. Você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo, o seu nome é Senhor dos exércitos de anjos. Ele está falando, você vai esquecer até aquela marca lá de trás do Egito, vocês vão esquecer exílio, vocês vão esquecer tudo isso, isso vai cair no esquecimento. Porque eu vou trazer uma restauração tão grande que isso vai cair no esquecimento.
E aí a palavra vai correndo e é uma escritura mais forte do que a outra. E fundamenta como? Nenhuma arma forjada contra você prosperará, prevalecerá ou prosperará. Depende da tradução. E você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então eu começo cantando, e eu tenho a segurança que nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. E toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Gente, é uma segurança. É um negócio fora do comum. É uma promessa que aviva a nossa alma, que nos levanta. Por isso você tem que pegar essa escritura e agradecer. E agradecer de todo o coração. Senhor, eu agradeço por Isaías 54 materializado na minha vida. Eu agradeço por cada promessa que está contida em Isaías 54 materializado na minha vida. Eu agradeço, Senhor. É você, sabe, sem parar, não só aqui, mas transformar isso num ritual. Você fecha os seus olhos, você está indo para trabalhar, você está se levantando, você está dizendo obrigada, Senhor, por 2026, obrigada, Senhor, o Senhor mandou cantar, eu estou cantando, Senhor, eu estou me alegrando, Senhor, eu acredito, obrigada, Senhor, obrigada pela minha família toda salva, obrigada pela minha cura, obrigada pelo bebê que eu vou apresentar no altar do Senhor, obrigada pela minha vida sentimental restaurada. Obrigada, Senhor, pela minha vida profissional, zero esterilidade, prosperando poderosamente. Obrigada por eu estar cumprindo com o propósito. Obrigada por eu estar no meu chamado. Obrigada, obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada porque o Senhor está fazendo na minha vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. É você agradecer antes de ver. Você vai agradecendo pelas portas abertas, pelos sonhos realizados, a promessa do Senhor, pelos feitos do Senhor, realizados, palpáveis na sua vida, você podendo tocar. É uma lição de fé. Isaías 54 é uma lição de fé do começo ao fim. É um chamado a andar por fé. É um chamado a fazer tudo antes de ver. É um chamado a começar uma construção sem ver. É um chamado a dar início a um projeto sem ver. Com tudo conspirando contra, e você está lá, dando início. As previsões para 2026 não são boas, humanas, mas a previsão bíblica é a melhor de todos os tempos. Aí você vai ter que decidir com o que você vai ficar. Você vai ter que decidir se você vai ficar com as previsões naturais, humanas, ou se você vai ficar com as previsões, com a previsão que o Espírito Santo nos deu. E você vai começar a agir com base no chamado do Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Porque hoje nós decidimos estar aqui para agradecer, para cultuar o Senhor e dizer a Ele que Ele é Deus, mas para tomar decisões. Porque o ano já começou. O ano já começou. É o primeiro domingo. Quais as decisões que eu vou tomar hoje? O que eu vou fazer de agora em diante? Como é que eu vou viver de agora em diante? Com base no que eu estou ouvindo aqui hoje, eu estou fazendo uma risca no chão e estou tomando decisões? Quais as mudanças que eu vou fazer? O que eu estou entendendo que o Espírito Santo está falando comigo? Eu estou entendendo
Em que área, o que Ele está me mostrando, o que Ele espera que eu mude ao sair daqui, eu comece a aplicar na minha vida. Eu vou viver uma vida onde eu não sou um exemplo para a família, para os filhos. Eu vou viver uma vida a despeito de tudo que eu estou ouvindo, porque eu não tenho autocontrole? Como você começa, diz muito sobre o seu ano. Como é que você começou o dia 31? Adorando, projetando. E hoje? Você está ouvindo aqui, está entrando, não está entrando nada? Você está decidindo que você vai fazer porque você quer uma vida vitoriosa? Ou você já está construindo uma vida, um legado, onde seus filhos estão fadados? Eles vão ser como as meninas vão imitar a mãe, os filhos vão buscar. Essa é uma boa pergunta. Quem tem filho aqui? Se o seu filho casar com uma mulher igual você, porque é o que ele vai procurar, você está feliz com essas noras? Isso aí foi uma das primeiras coisas que eu perguntei para a Jéssica. Eu falei para ela, um dia conversando com ela, eu falei, se você tiver 2 Jéssicas aqui, você vai estar feliz? E ela olhou para mim e fez assim, lágrimas. Falei, então muda, porque é o que você vai ter. Eu disse para o Murilo e disse para a Mariana, eu disse, Mariana, você está feliz que suas filhas sejam como você, como esposa e filho? Você está feliz se elas se casarem, se tiver 2 genros como você? Então, as pessoas vão vivendo a vida sem acreditar, e a vida está andando. Eu costumo dizer que quando você tem filhos, você não tem mais direitos, você tem deveres. Então, essa história do que eu estou sentindo ou não estou sentindo, não cabe mais. Agora, você lutou para ter esses filhos. Não foram eles que lutaram para estar aqui. Então, agora você tem a responsabilidade de mudar e melhorar todos os dias para deixar um legado para eles, porque você é o teto deles. É igual liderança. Se você ficar debaixo de uma liderança que não tem uma vida com Deus e não pensa, não tem uma mente ampliada, ele vai ser uma tampa para você. Se você quer uma vida que avança, você precisa buscar isso para a sua vida. Porque nós estamos sendo influenciados o tempo todo, igual nossas crianças. Nossas crianças são como cimento fresco, câmeras com perninhas. Elas estão captando, elas estão fazendo registros. Então, se você vê alguma coisa num filho que você não gosta, a responsabilidade é sua. Você não vai mudar isso do nada. Você muda e é impressionante como você vê as mudanças acontecendo. Você muda e eles mudam. Você muda e eles mudam. Então, se você continuar vivendo uma vida onde o seu lar é um campo de batalha, onde os embates acontecem o tempo todo, e não um lugar de paz, você não levanta a bandeira da paz e diz, alguém tem que ter juízo nessa casa. Então eu me levanto e decido que eu vou ter juízo aqui. E eu vou construir uma vida sólida. Eu quero um futuro de verdade, porque eu estou construindo o meu futuro todo dia. Todo dia. Eu sempre digo que nós estamos de frente para o futuro e de costas, de frente para o passado e de costas para o futuro. Por quê? Porque o que você vive hoje é resultado do que você vem plantando.
E se está tudo certo e você gosta, continue usando a semente. Mas se você não gosta, faz a risca no chão hoje e muda. E muda. A vida é feita de decisões. Cantar é uma decisão. Cantar quando eu estou chorando, cantar quando eu estou triste, cantar quando parece que não vai acontecer, cantar quando eu não vejo nada. Tomar decisões quando parece que não vale a pena. Mas o que vale a pena? Você acha que não vale a pena pelo outro? Ou porque você não acredita mesmo? Porque algumas pessoas, elas dizem que não vale a pena mudar por causa de alguém, mas você não muda por alguém. Você não muda por aquele, por causa do meu cônjuge, eu não vou mudar por causa do meu cônjuge. Eu vou entender o que vai afetar toda a minha história e a história da minha família. Então, eu mudo porque eu vou afetar inocentes. Agora, se eu paro a minha vida e digo, não, o fulano não merece. Mas quem falou de merecimento? Você já parou para pensar que coisa mais estúpida? Você deixar de construir uma grande vida para medir forças e viver com a pirracinha com alguém? Já parou para pensar? Você usar a sua vida dessa forma pequena, e agora você tem filhos que você deveria estar evoluindo para que eles fossem afetados por esse espírito. E aí o que acontece? Se você não muda, nada muda. Nada muda. E aí você quer o quê? Falar, você quer desabafar. Eu já tive que dizer para pessoas que era a mesma coisa. Sem mudar, e vinha com a mesma coisa. Eu digo, presta atenção. Você não quer mudar. Você quer falar. Entendeu? E sabe o que você está fazendo? Você está saqueando a minha vida. Você está saqueando a sua e saqueando a minha. É isso que você está fazendo. Porque mais um tempo estou dedicando a uma pessoa que não quer mudar, só quer falar. Você sabe que uma pessoa não quer falar, ela não quer mudar, desculpa, quando ela diz que quer um atendimento e ela fica de 1 a 2 horas falando do outro. E você tem que fazer uma pausa e dizer assim, não. Esquece o outro, é você aqui. Não é o outro, é você. Eu não estou atendendo o outro, eu estou atendendo você. Quem tem que mudar é você. Não porque não porque minha mulher, não porque não sei o que, não porque meu pai, não porque... Não. Deus nos trata de forma individual. É a sua vida. O que você quer? Você quer falar? Você está para falar? Ou você está para mudar? Porque se você só está para falar, você está saqueando a vida de outro. Você é aquela pessoa que suga. Você só quer sugar. Você quer que alguém ouça você e dê razão para você. Você quer ter razão. E pessoas vitoriosas, elas não perdem tempo com isso. Até porque não é o foco delas. Elas têm um foco. Deus. E se alinhar com Deus todos os dias. Por um bem maior. Porque quando você agrada a Deus, as bênçãos do Senhor são derramadas na sua vida. Agora, se você não agrada a Deus, você fica só falando, esperando que alguém te dê apoio para uma coisa que, na verdade, não faz sentido. Quem quer mudar, muda. Quem não quer mudar, só quer falar. E o Espírito Santo está dizendo, para de falar e começa a cantar suas vitórias.
Para de reclamar de problema, para de reclamar de cônjuge, reclamar de filho, reclamar de pai, reclamar da vida, reclamar de passado. Isso nunca adiantou, nunca resolveu o problema de ninguém. O que resolve a nossa vida é um alinhamento com Deus. Eu começar a cantar minhas vitórias. Eu profetizá-las agora. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. A mão no seu coração. Feche os seus olhos. Visualiza suas vitórias. Como vai ser 2026? É hora de você visualizar e começar a falar. Senhor, eu posso enxergar um ano tomado de curas e libertações. Eu enxergo um ano onde a esterilidade não prosperará. Eu enxergo um povo prosperando de todas as maneiras. Na família, na saúde, crescendo de todas as maneiras como o Senhor. O Senhor cresceu em 4 aspectos. E eu vejo um povo crescendo e rompendo como nunca. Eu vejo uma igreja vibrante. Eu vejo filhos salvos. Eu vejo famílias fortes. Obrigada, Senhor, pelas famílias fortes. Obrigada, Senhor, por novos empreendedores fortes. Obrigada pelo ano de maior crescimento da nossa vida. Em número de almas. Em famílias. Obrigada pelos úteros que já estão gerando pela nossa fé. Obrigada pelas portas abertas. Obrigada, Senhor, por sonhos realizados. Sonhos de tanto tempo realizados. Obrigada, Senhor, pelo um crescimento espiritual como nunca antes visto. Um crescimento mental. Decisões da saúde. Obrigada, Senhor, pelo melhor ano da nossa vida. Obrigada, Senhor, por todas as curas e libertações. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos paralíticos espirituais que estão se levantando agora. Estão passando pela porta da graça. Obrigada, Senhor, pelo avivamento, pela alegria, pelo renovo nos corações. Obrigada, Senhor, pelo avivamento, pelo despertar. Obrigada, Senhor, por um povo que crê, por um povo avivado, que crê, por um povo que está fazendo uma risca no chão agora e crendo nas suas mudanças. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por ideias novas, projetos novos. Obrigada, Senhor, por uma criatividade como nunca antes vimos. Obrigada por um povo saudável, mental, emocionalmente. Um povo forte espiritual. Obrigada, Senhor, por lares fortes e restaurados, por crianças fortes e restauradas. Obrigada, Senhor, por um coração forte e restaurado. Obrigada pela ampliação. Obrigada pela ampliação das tendas do nosso coração. Obrigada pelas estacas bem firmadas. Obrigada pela alegria do Espírito. Obrigada, Senhor, pelo renovo. Obrigada, Senhor, pelo melhor ano da nossa vida. Obrigada por 2026, o melhor ano disparado, o melhor ano da nossa vida. Obrigada, Senhor,
por um ano de curas, de libertações, de crescimento, de salvação como nós nunca vimos. Obrigada, Senhor, por um crescimento que nós nunca ainda tínhamos experimentado. Obrigada, Senhor, por esses projetos novos sendo desenvolvidos e prosperando. Obrigada, Senhor, pela prosperidade espiritual da tua igreja, a prosperidade emocional. Obrigada pela prosperidade na família. Obrigada pela prosperidade financeira. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu tenho, Senhor, pessoas aqui que estão esperando pela cura. Seja curado da esterilidade agora, onde você estiver agora, seja curado da esterilidade, em nome de Jesus. A esterilidade financeira, eu repreendo agora em nome de Jesus. É a esterilidade emocional, esse emocional doente, seco, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, vai visitando os corações agora, vai visitando e vai curando corações agora, vai avivando, Senhor, vai libertando mentes da escravidão, vai libertando da religiosidade, vai libertando da incredulidade, vai libertando agora. Obrigada, Senhor, por todas as libertações e curas. Obrigada, Senhor, por todas as libertações e curas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por 2026, por Isaías 54 materializado, por Isaías 54 concretizado, por Isaías 54, oh meu Deus, palpável na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Vai visitando agora, Senhor, e vai curando, Senhor. Tem alguém com arritmia, tem tido disparos e falta de ar. Esse problema cardíaco tem assustado você. Receba a cura onde você estiver aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém com uma cólica que começa no intestino, sobe para o estômago e desce. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a sua cura agora, em o nome do Senhor Jesus. Vai sendo curado agora. Vai sendo curado. O Senhor vai visitando agora cada pessoa e vai curando, Senhor. Tem alguém com problema no reto, um problema anal mesmo, que te constrange, é algo que tem constrangido você, e parece incurável. Onde você estiver, receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma mulher que anda com a dor na mama, que começa debaixo da sua axila. E isso tem te incomodado e assustado você. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, agora. Vai sendo curado agora, onde você estiver. Uma alergia terrível que você tem tido nos olhos, que tem embaçado. E você tem pingado colírios, você já procurou ajuda e isso não tem se resolvido. Receba a sua cura agora. A mesma coisa, uma coceira no ouvido, no seu ouvido esquerdo, é uma coceira insuportável. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Onde você estiver, vai sendo curado agora. Tem alguém sofrendo com uma perseguição. Você tem sido perseguido. É uma perseguição mesmo. Com ataques, com ameaças. Mas hoje Deus está fechando a boca desse leão. Deus está fechando a boca dos leões aqui, ó. Deus está fechando a boca dos leões.
Deus diz para alguém: o que eu temia me aconteceu. Você anda com medo, você tem pressentimentos, você tem medo por situações que você viveu. E Deus está dizendo que Ele muitas vezes vem e testa. Ele testa você para ver se sai confiança. Se você confia na palavra dEle, Ele já deu a você uma palavra de que Ele já te deu vitória. Então pare de andar com medo. Rebanchei de cansei de machei de cansei. Rebanchei de mansai de manachei de cansei. Rebanchei de cansei de mansei. Rebanchei de cansai de manachei, chei manasi de cansai. Rebanchei de manasei de cansei. Rebanchei de cansei banana. E tudo é possível. Rebanchei de cansei. Tem alguém aqui com planos ocultos? Você está com planos ocultos. Você tem projetado uma decisão que você vai quebrar a cara. Você tem um plano oculto. Você sabe qual é o seu plano oculto. E você está criando meios de todas as maneiras para isso se concretizar. O que você está fazendo é pecado. Você está manipulando uma situação para conseguir o que você quer. Você quer tomar uma decisão, mas você está criando um meio para levar a outra pessoa a tomar essa decisão. Porque você, com a sua astúcia, você pega na fraqueza da pessoa. Só que a sua cegueira vai roubar o seu destino. E Deus avisa hoje para você que Ele te deu a oportunidade durante todos esses anos. Mas Ele te dá um aviso. Endireita hoje. Senão Ele vai tocar naquilo que é mais doloroso para você. Ele vai mexer nas suas circunstâncias. Seus planos ocultos são malignos. E você ouve há quanto tempo a palavra? Mas você tem deixado Satanás tomar seu coração. Mas Deus está falando com você. Não continue nessa direção. É Satanás quem está controlando o seu coração, seus sentimentos. Esses sentimentos horríveis que você tem aí dentro, em que faz você agir da pior maneira, provocando uma situação. É porque você não acredita na verdade. Suas intenções e motivações estão sendo medidas por Deus. Deus está avisando você. Ele sabe o que você está fazendo. E Ele está dizendo: isso vai cobrar caro de você. Para. Se humilha. Olha para o todo. Com seu histórico não era nem para você existir mais. E Deus tem dado a você uma vida e dignidade. Você não chegou onde você está sozinha. E o que você mais rejeita foi um ponto de restauração na sua vida. E você agora não quer ver. Mas Deus está falando com você aqui hoje. E você não vai poder dizer que no dia 4 de janeiro de 2026 Deus não falou com você. Você pode ter um grande ano e você pode ter um ano bem diferente do que muitos vão ter.
Não, você não vai prosperar nos seus planos ocultos. Não, isso não vai dar certo. Não, isso vai terminar mal. Não, Deus está vendo suas intenções e motivações. E Ele não tem se agradado. Pare com isso. Pare com isso. Tem alguém que tem uma ideia, mas você está com medo de seguir com esse projeto. Até por conta das dificuldades. Mas Deus está dizendo, não tenha medo. Vá fazendo o que a palavra está ordenando. Vai dando os seus passos de fé. Vá ampliando a sua tenda. E você vai ver isso caminhar. Aliás, não é de hoje que você tem esse projeto. Mas você se intimida e para. E Deus está dizendo, não se intimide. Levanta e vai. Levanta e vai. Em nome de Jesus. Tem alguém que tem sofrido com uma espécie de refluxo. Coloque a sua mão onde você estiver e receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a agradecer pelas vitórias. Agradeça pelas vitórias. Agradeça pelo que Deus está fazendo aqui em todo lugar. Eu vejo Deus quebrando 2 barreiras seríssimas. Barreiras intransponíveis. Mas Ele está derrubando agora. Ele está derrubando agora para a glória dEle. E você vai me testemunhar. Eu vejo uma recuperação financeira impossível. E um problema judicial também impossível. Mas Deus está colocando a mão. E Ele hoje está dizendo, agradeça pela vitória. Porque eu estou trazendo definições para você. Eu estou trazendo definições para você. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo, Senhor, aqui em todo lugar. Vai queimando o teu povo aqui em todo lugar. Vai visitando os corações com poder agora. E vai trazendo um renovo para os corações. Que eu possa ver o teu povo renovado, fortalecido. Jesus, obrigada. Obrigada, meu Deus. Que cada um esteja se levantando, Senhor, com força. Aqui em todo lugar, para viver o melhor ano da vida, porque é o que o Senhor está dizendo. Levante-se, mulher estéril, levante-se você que não vê nada, levante-se porque a esterilidade não prosperará, levante-se porque este é o ano da sua vida, levante-se e comece a cantar, porque eu vou fazer na sua vida. A esterilidade não suportará, não prosperará. É tempo de mudanças. Agradeça por elas. Oh, aleluia. 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 Você não vai se decepcionar. Você não vai. Você não vai se decepcionar. Você não vai fracassar. Deus está aqui dizendo: é tempo de consolo, é tempo de restauração, é tempo dele derrotar o inimigo que vinha prevalecendo. A nuvenzinha está crescendo e uma chuva torrencial de bênçãos está chegando. É tempo
tempo de você viver aquilo que você tanto desejou. Isaías 54 é a promessa para o seu coração. Levante e creia, levante e possua, levante e agradeça. Deus, eu agradeço, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelo que está fazendo, pelo que vai fazer. Obrigada por 2026. Obrigada pela promessa. Obrigada pelo cumprimento dela. Obrigada pela materialização dela. Obrigada pela glória. Obrigada pelo melhor ano da nossa vida, Deus. Queima o teu povo em toda parte. Queima, Deus. Faz a obra, Senhor. O Senhor diz no meu coração: tem uma mãe que tem chorado demais, porque a sua filha embrenhou no mundo de tal maneira que parece impossível ela voltar. Mas um dia você plantou a palavra no coração dela. O Senhor quer que você só agradeça, não cobra, ignora e só agradeça. E não se coloque na frente de Deus, porque Deus vai frustrá-la de tal maneira no mundo. Ela vai ter frustração em toda parte, que ela não vai suportar. Serão tantas frustrações que ela vai correr para você. Por isso você tem que ser forte e não se colocar entre o tratamento de Deus. Deixa Deus lidar. Porque Deus está dizendo a você que Deus vai frustrar. E Ele vai frustrar. Ele vai mexer em pontos que você vai vê-la chorar. Você vai vê-la sofrendo humilhações e você não vai se envolver. Porque você pediu a salvação. E Deus sabe onde mexer. Então só canta a sua vitória. Só canta a sua vitória. Em nome de Jesus. Senhor, Senhor, meu Deus. Nesta manhã de domingo, nós rendemos graças ao Senhor. Nós adoramos o Senhor de todo o nosso coração. Nós declaramos que Tu és Deus. Eu digo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, que a sua bondade dura para sempre. Eu agradeço ao Senhor pelo que está fazendo, pelo que vai fazer, pela promessa, pelo melhor ano da nossa vida, pela materialização de Isaías 54. Eu já agradeço pelos testemunhos, pelas vitórias, pelo um ano explosivo, por um ano de grande progresso, de grandes resultados, por um ano maravilhoso. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço neste domingo, dia 4. Eu agradeço ao Senhor pela promessa que nos deu. Eu te amo, Jesus. Obrigada por tudo que fez aqui. Obrigada pelo que vai continuar fazendo. Toda a honra e toda a glória dedicamos a Ti. Obrigada pelo presente. Obrigada por 30 anos de ministério. Obrigada, Senhor, por nos dar na terceira década esta palavra profética. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo aqui em toda parte. Obrigada pelo cumprimento desta palavra poderosa. Obrigada pela sua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os projetos realizados, pelo painel dos sonhos realizados. Obrigada pelas vidas restauradas, fortalecidas. Obrigada por vidas curadas. Onde estiver chegando o som da minha voz, vai, Espírito Santo, e toma os corações. Levanta, cura, restaura, anima, Senhor. Veste com manto de favor. Muito obrigada, Senhor. Eu consagro mais uma vez este ano ao Senhor.
eu o consagro ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que possamos dar frutos e frutos para a glória do teu nome. Que seja um ano surpreendente, um ano, Senhor, que vá além das nossas expectativas, e que cada pessoa que está aqui neste momento, rendendo graças ao Senhor, esteja agradecendo no íntimo da alma, por tudo que o Senhor está fazendo aqui e vai continuar fazendo. Eu te louvo, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. A ti damos graças, nós damos graças, Senhor. Damos graças a ti por sua bondade. Damos graças por sua beleza. Damos graças pelos presentes que tem nos dado. Damos graças pelos 30 anos. Damos graças por 2026. Damos graças pela palavra profética. Damos graças pela vida, pela salvação, pelo nosso nome no livro da vida. Damos graças pelo teu povo rendido diante do Senhor. Damos graças, Senhor. Damos graças a ti, meu Deus. Muito obrigada pelos novos obreiros, pastores, almas, por vidas salvas, rendidas, pelo teu povo avançando, prosperando, por um grande avivamento, por vidas rendidas e apaixonadas pelo Senhor, pelas novas revelações, pelo despertar profundo. Obrigada, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, meu Pai. Eu te amo, Senhor. O Senhor é bom demais. Louvado seja o teu nome por tudo, toda a honra e toda a glória dedicamos a ti. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.